Então agora nós vamos falar da nova qualificadora. Nova por quê? Porque no final de 2018, então cuidado com quem tem código muito antigo, vai estudar por doutrina de 2016, 2017, 2018, então tem que ser doutrina de 2019 para frente, que incluiu o parágrafo 4º, letra A. Então, o parágrafo 4º A diz: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, vejam que este parágrafo foi acrescido tendo em vista o grande número de furtos praticados a caixa eletrônicos. Coloca uma dinamite, coloca ali uma nitroglicerina para explodir o caixa eletrônico e pegar o dinheiro que ali estava. Então, o meio utilizado, então aqui eu estou falando no meio que se usa para subtrair algo, é o explosivo. Utiliza-se de explosivo. Algo que tem uma detonação, uma expansão abrupta de gás, de uma força que estoura. Vejam que o parágrafo 7º diz: a pena foi acrescido na mesma época, na mesma lei, a 13.654 de 2018. Parágrafo 7º diz, também é novo: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou acessório que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, qual é a diferença do parágrafo 4º A para o parágrafo 7º? Um é a utilização. Então, se eu uso o explosivo, parágrafo 4º A. Agora, eu vou subtrair o objeto agora, então não é o meio utilizado, o objeto que vai ser subtraído, a coisa móvel, alheia que vai ser subtraída, é a substância explosiva. A pena é a mesma, tanto para quem subtrai essa substância, como quem emprega este artefato, este explosivo. Certo? Então, parágrafo 4º, parágrafo 7º tem a mesma punição, só que um é meio e o outro é objeto do furto. Beleza? Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, em 96, é acrescido, já faz um bom tempo, lá em 96, foi acrescido este parágrafo. Na época, lá, 1940, do Código, ele não tinha, não havia essa previsão. Por que que foi colocado este parágrafo? Que é o quê? Uma causa de aumento de pena ou uma qualificadora? Se diz a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, e se o caput é de 1 a 4, eu estou numa qualificadora. Certo? Então, muitos veículos brasileiros são levados, eram levados na década retrasada, na década de 90, e continuam sendo. Então, vários veículos, carros, caminhões, motocicletas, são levadas para o exterior, principalmente o quê? Paraguai e Bolívia. Então,
estes veículos que são levados para outros países ou para outros estados, nós temos esta qualificadora. Dois requisitos importantes que devem ser observados. Quando eu vou subtrair o bem, eu já tenho a intenção de levá-lo para outro estado, para o exterior. E segundo, eu tenho que passar a divisa, eu tenho que passar a fronteira para que haja aí a consumação do crime. Então, dois requisitos: intenção e transpor a divisa ou a fronteira. Certo? Uma discussão que se teve muito, mas agora já está pacificado, porque fala para outro estado ou exterior. E se eu levar um veículo, quero subtrair um veículo aqui em Goiânia e levar para Brasília, teria ou não esta qualificadora? Brasília é exterior? Não, é dentro do Brasil. Brasília é estado? Não. Brasília é o quê? Distrito Federal. E aí muitos advogados diziam: eu não posso fazer o quê? Uma analogia em Malam Partem. E, consequentemente, então, se eu levo um veículo daqui de Goiânia para o Distrito Federal, não havia essa qualificadora, né? Se discutiu muito na doutrina, se debateu, mas atualmente as cortes superiores, STJ e STF, entendem que Distrito Federal se enquadra, é um ente federativo, como se fosse um estado. Então, se cair no concurso, que já caiu, se eu levo um veículo de Goiás, do Mato Grosso, de Tocantins para o Distrito Federal, eu tenho a qualificadora. Certo? Parágrafo 6º. Parágrafo 6º, ele foi acrescido em 2016. Então, também cuidado com doutrinas que forem estudar, que são anteriores à legislação 13.330 de 2016, que acresceu esta qualificadora. Então, vem, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Então, a primeira pergunta vem: eu preciso levar o boi, preciso levar a vaca, preciso levar o cabrito, né, para que haja esta qualificadora? Não. Então, se eu matei o boi, se eu matei o cabrito e a polícia chegou no momento que eu estava colocando essa carcaça no carro, eu já tenho um crime. Por quê? Porque já houve um prejuízo patrimonial para o sujeito passivo, né? Aquele boi, aquele animal semovente domesticável, já não está mais vivo. E, consequentemente, se eu for o proprietário, um prejuízo. Então, o parágrafo 6º, infine, diz: ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Ok? E agora vem: o que são animais domesticáveis de produção? O cachorro é um animal. É doméstico. Ele não é de produção. O meu cachorro não serve para
produção. Então, se alguém subtrair o Bob, daqui a pouco eu posso pegar até o Bob aqui para mostrar para vocês ele, né? Se eu subtrair o Bob, alguém subtrair o meu cachorro, irá praticar esta modalidade com causa de aumento de pena? Não, né? Um gato que vocês tenham terá esta modalidade como qualificadora, desculpa, de 2 a 5 anos? Também não, certo? Então, cuidado com isso, que vem lá, todos os animais, a subtração de animais qualifica o furto? Não, né? E lembrando, abigeato é o furto de gado, né? Então, furto de gado, gado é um animal domesticável de produção, então nós teríamos aí a qualificadora. Beleza? Então, nós temos estas qualificadoras aí e vamos agora falar do furto de coisa comum. Furto de coisa comum, artigo 156. Então, agora terminamos o 155. O 156 diz: subtrair o condômino, o coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Pena: 6 meses a 2 anos de detenção ou multa. Voltando um pouquinho, né? Agora eu lembrei daqui da multa. Pergunta de concurso: todas as modalidades de furto têm a possibilidade de multa. Então, se vier uma questão, verdadeiro ou falso, todas as condutas criminosas no crime de furto têm pena privativa de liberdade e pena de multa. Pena pecuniária. Sim ou não? Não. Por que não? Porque, se vocês lerem o parágrafo 5º, se vocês lerem o parágrafo 6º, não há previsão da punição por multa. Certo? Ok? Então vamos voltar lá no 156. Então agora, o condômino, o cordeiro ou sócio, seja, o sócio de uma empresa, por exemplo, ele vai subtrair, ele vai se apoderar de algo que pertence ao condomínio, de algo que pertence à sociedade, algo que pertence ao herdeiro. Tá? Então, aqui no meu prédio, exemplo, reformaram a piscina. Estão comprando um monte de mesas, cadeiras para colocar lá na área de lazer, próxima à piscina. Então eu vou lá na piscina, gosto de uma das cadeiras, gosto de um jogo de mesa, à noite eu desço, pego e trago aqui para casa. Eu vou responder pelo crime do 155 ou o crime do 156. Eu vou responder pelo crime do 156. Por quê? Porque eu sou condômino. Eu moro num condomínio. E todos têm, que moram neste prédio, uma partezinha da mesa, uma partezinha da cadeira, né? Uma fração. Porque todo mundo paga condomínio, e o condomínio pegou o dinheiro e comprou essa mesa, comprou essa cadeira. Certo? Então nós estamos dentro do crime de furto de coisa comum, comum a todos. Tá? E vejam, a pena é uma pena menor, porque você espera que uma pessoa que você conviva, né, um sócio, por exemplo. Então você vai montar uma empresa, em geral você vai chamar uma pessoa que você conhece.
Pessoa que já tem uma certa afinidade com você. E, consequentemente, vocês montam lá uma sociedade. Vão se formar, faz uma sociedade de advogados. E aí, você não espera que esse seu colega, esse seu amigo, vá subtrair as coisas da sociedade. Tá? E por isso que no parágrafo primeiro vem, somente se procede mediante representação. Então, quando se fala somente se procede mediante representação, eu estou falando o quê? Que a ação é pública, incondicionada ou condicionada? Condicionada à representação. Então, enquanto no artigo 155 e todos os parágrafos e incisos, a ação é pública incondicionada, Ministério Público vai ingressar com a ação. Aqui não. Então, como as pessoas se conhecem, em geral, cabe a ela representar ou não, porque ela pode só pedir, entrar com uma ação civil. O condomínio poderia fazer o seguinte: não, eu vou entrar com uma ação civil contra o Luiz e ele vai pagar aquela mesa que ele levou embora, né? Mas também o síndico pode fazer o quê? Porque é ele que representa o prédio. Ele vai na delegacia e fala, ó, eu quero representar contra o Luiz porque ele levou um conjunto de mesa que pertencia ao condomínio. Aí, a partir desse momento é que se pode, então, instaurar inquérito policial, se pode depois o Ministério Público oferecer a denúncia. Sem isso, o MP não vai poder ingressar com a ação. Tá? Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não exceda a cota a de quem tem direito o agente. Então, primeiramente, a gente tem que entender, lembrar o que é fungível. Fungibilidade lá do direito civil. É aquilo que eu posso substituir pelo mesmo modelo, pela mesma quantidade, pelo mesmo valor, né? Algo que pode e é possível substituir. Um quadro de um famoso pintor, Van Gogh. Se alguém subtrai, esse quadro é da sociedade, pertence lá, está lá na empresa esse quadro, e alguém aqui, o sócio, né, por exemplo, ele vai subtrair, ele vai ficar sem punição? Extinta a punibilidade? Aqui é uma causa extintiva de punibilidade. Lógico que não, né? Por quê? Porque esse quadro do Van Gogh é uma coisa infungível. Tá? Então ele vai responder se houver, logicamente, a representação, né? Mas, se a coisa pode ser substituída e não excedeu a cota do que o agente tem direito, eu não tenho, então, como puni-lo. Então, eu e você vamos fazer uma sociedade, vamos montar uma empresa. Cada um coloca 100 mil reais. Você põe 100 mil reais, eu ponho os outros 100 mil reais, né? E aí a gente monta a empresa, compra os produtos, monta a sala, compra o computador, tudo, né? Tá lá montadinha, gastamos 200 mil. E belo dia eu levo o seu laptop que está na sua sala, que custa lá 3 mil reais. Eu vou responder pelo crime? Né? Terei a possibilidade de responder pelo furto de coisa comum? Não. Por que não, professor? Uai, porque se eu coloquei 100 mil reais e o computador custou 3, 4 mil, está dentro da minha cota.
está dentro do meu valor lá dos 100 mil que eu coloquei. Então, consequentemente, eu ficarei extinto de punibilidade. Certo, pessoal? Então, um grande abraço e aí nós voltamos.